A paz do Senhor, mulher de Deus, perfumada, cheirosa. Estamos aqui com um mega spoiler da tarde que teremos hoje, um dia marcado por Deus, separado por Ele, para que nós sejamos ministradas. E hoje o Senhor nos direcionou para começar aí, agora, da sua casa, nessa expectativa, né, que mulher fica para começar um evento, arrumar cabelo, fazer as coisas. Você tá fazendo sua programação, preparando almoço, fazendo alguma coisa, organizando a casa para poder vir, mas você já vai ficando aí ligada, porque eu sinto uma palavra para nós. Estamos aqui hoje com a nossa coordenadora, vice-coordenadora das irmãs, Elaine, se apresenta. Quem já acompanhou a gente no Fragrance no ano passado, viu que ela esteve na nossa série de lives, contando um testemunho abençoado, tá salvo lá no nosso Instagram, mas hoje a gente está começando uma nova temporada no YouTube. Então você já pode nos seguir, enviar para uma amiga, chama ela e agora a Elaine vai se apresentar. Bom dia, boa Isso. tarde. Eu não sei que hora que você vai assistir essa gravação, mas estamos aqui. Meu nome é Elaine Vidal, como a Rafaela já falou, humilde serva do Senhor, pela graça, segunda coordenadora. Estamos aqui para compartilhar uma experiência muito boa com vocês e eu creio que, assim como edificou a minha vida, vai edificar a vida de vocês. Amém. A tarde de hoje, gente, é para que sejamos impulsionadas dentro de um discernimento bíblico, cristocêntrico, que vai vir para nos transformar de dentro para fora. Desde a nossa primeira edição do Fragrance, a gente fala que Cristo é a fragrância que muda tudo em nós e através de nós. E por que não falar de uma árvore, né? Porque toda árvore frutífera ela tem cheiro de tal. Se você está dando frutos, você exala uma vida frutífera. Passar perto de uma árvore de manga, de acerola, você vai chegando perto dela, você nem tá vendo ela, mas você chega perto do ambiente onde ela está, de onde os frutos delas está caindo ali, tá exalando, tá amadurecendo. Você começa a saber, deve ter um pé de acerola por aqui, ou de manga, o que for. Porque o cheiro, às vezes, chega antes da presença, de você perceber, de você ver quem é, de onde que tá vindo. Então, a nossa vida com Deus é dessa mesma forma. A nossa vida com Deus é uma vida de frutos. E aí entra uma palavra um pouco dura para nós nessa manhã. À tarde você vai ouvir que você tem tudo o que precisa para dar frutos. A parábola da figueira é o nosso ponto de partida para a mensagem da tarde. Uma figueira que tinha raiz, que teve crescimento, e por causa disso, Jesus esperava que ela desse frutos. Ela tinha tudo que era necessário. Só que às vezes a gente tem o que é necessário e mais. Às vezes a gente tem o que precisávamos e algumas coisas que não foi Deus que colocou, que atrapalham o crescimento e o frutificar de Deus na nossa vida. Por isso, hoje a gente tem uma palavra de Deus. Nós vamos ministrar em cima do texto de Jeremias, capítulo 5, mas também teremos em link com isso a história de vida da nossa própria coordenadora. Ela é cantora. À tarde, hoje vocês vão ouvir ela ministrando. Quem não conhece vai ter o privilégio de conhecer. Mulher de Deus, faz e fica assim toda até cantar. Se eu falar para ela abrir aqui pra gente louvando, já vai mudar a postura. Ela fica nervosa. Botei ela desde o ano passado para esse fogo de falar, de dar testemunho, mas eu creio que o que está na nossa vida precisa ser exalado. E ela tem muito de Deus, a começar pela sua própria história, pelo que o Senhor fez na vida dela. Conta um pouquinho, de como que foi, que você conheceu a Deus, você entendeu que Deus era real. Eu sei que não foi como algumas pessoas estão no mundo e voltam, né? Mas eu creio que quando a gente cresce na presença de Deus, tem sempre aquele primeiro momento de intimidade. Vamos começar desse ponto, com suas primeiras experiências com Deus, o que Deus era para você no início e depois o que foi no meio do caminho e quando que amadureceu, sabe? Pra gente fazer essa ponte. Então, eu sou nascida e criada no Evangelho. E desde então eu ouço falar do Evangelho de Cristo. E a gente cresceu ali dentro naquele ritmo de culto de domingo, separada pro Senhor, culto de doutrina sagrado, tá lá para ouvir a palavra e escola bíblica dominical, sem êxito de falta. Privilégio. Sempre cresci nesse ritmo. E sobre cantar, eu sempre cantei. Eu costumo dizer que desde que eu me entendo por gente, eu só sabia cantar. E esse dia eu tava até conversando com a minha filha que eu tive uma experiência aos 7 anos de idade, que foi formulado. Antigamente tinha muito esse negócio de festival de louvor nas igrejas. Hoje em dia, Louvorzão. louvorzão. Só que hoje não existe mais, é muito É. difícil.
Aí você se inscrevia, várias pessoas cantavam, aí sempre tinha primeiro, segundo, terceiro lugar. Ih, esse Isso daí não eu nem não, conheço, eu tô falando louvorzão de outro tipo. existia muito isso. Agora você não vê, é muito difícil. É tarde de louvor, mas não existe dessa forma. Uhum. Aí as igrejas se juntavam, outras igrejas vinham pra cá e cantavam. E dessa vez eu participei na igreja matriz. Era um festival de louvor kids. Ah, que legal. Era todo mundo criança. Na época, se eu não me engano, eu tinha de 7, 8, 9 anos. Eu era bem pequena. Muito legal. Sou pequena até hoje. Mas era bem menor. E eu lembro que naquele dia eu cantei uma música que ela é bem antiga. E era um tom elevadíssimo pra mim, criança, altíssimo. E aquele louvorzão foi até a música da Chica Carvalhais. Lá Ah, vem dá uma Faraó. palhinha. Lá vem Faraó, Faraó morreu. E cantava com aquela voz firme de criança, fininha. Mas eu não esperava que eu ia Nossa, ganhar em esse primeiro hino vem lugar. com uma presença, né? Vem, que esse hino é maravilhoso. Os hinos de antigo não perde a essência nunca. É verdade. Tanto que ultimamente agora as pessoas em si começaram a muito trazer os hinos de antigamente. Isso, eu percebi isso muito aqui na igreja com os Resgatando Valores, né? O Departamento dos Adolescentes, para quem não conhece, que já tem esse nome, e aí justamente por causa da proposta trazer muitos louvores antigos. Eles têm Tem uma essência diferente. isso, essa Diferente. palavra. Aí, nesse evento, eu ganhei minha primeira boneca. Não existe mais essa boneca. Era aquela boneca que vinha numa... Eu esqueci o nome daquele material. Não era porcelanato, não. Ela tinha cheiro, a boneca. Não existe mais boneca assim. Ela exalava um cheiro de babalu, de chiclete. Foi a primeira boneca que eu ganhei na minha vida. Nossa. Eu não tinha boneca. Então eu guardei aquela boneca com tanto carinho. Eu não brincava, eu deixei ela guardada dentro daquela caixa. Acetato, ela veio dentro de uma caixa de acetato azul, eu lembro até hoje. E ela era rosé, a roupa dela era rosé, parecia, tinha um cabelo longo. Eu fiquei Nossa, tão tu feliz lembra com até aquela dos boneca. detalhes. Eu tenho memória Marcou belíssima. muito. A memória, ela é belíssima. Meu marido costuma dizer que eu tenho um computador na A cabeça. recente que tem problemas. Aqui a Regina tava falando, a memória recente que às vezes... Que a antiga não. Aí eu guardei aquilo ali com tanto carinho durante muito tempo. Mas aí, com o passar do tempo, eu participei de outro festival de louvor. Fui aqui na nossa igreja. Nessa época que eu cantei até foi Êxtila. Só tons bem elevados. Hoje eu não tenho muito esse tom elevado mais, não. Mas eu tinha. E também ganhei, foi em primeiro lugar. Eu tinha esse troféu até pouco tempo, mas depois eu, com umas mudanças de casa, eu acabou perdendo e também se desfez. Era um troféu de metal que não é verdadeiro. Então aí vai descascando. Eu também não tenho mais. E com o passar do tempo, eu pude perceber uma coisa. Foi quando eu cheguei à minha idade de 14 para 15 anos de idade. Que eu só cantava. Vinha pra igreja porque meu pai e minha mãe me traziam. Ou se eu falasse que não queria vir, viria obrigada. E eu pude perceber que eu era só uma voz. Quando cantava, todo mundo achava, nossa, que lindo, que potência. E junto com isso, veio também as curiosidades. Porque a minha vida era igreja, casa, escola. Nada mais além disso. Uhum. E numa época que as pessoas não tinham acesso ao mundo Não como a tinha internet, como era não tinha hoje, como é hoje. telefone, com a facilidade que tem hoje, que os adolescentes hoje em dia ganham telefone com uma facilidade. E eu fui ter o meu quando tive 18 anos de idade, comecei a trabalhar aquele tijolão da época. E às vezes está no mundo, estando na igreja por causa do celular. Então aí, na minha época, não foi o celular que me tirou a atenção do foco. Foi a curiosidade de justamente não E saber na o que tinha. escola, as pessoas falam, nossa, mas a Elane é tão careta. Já contei uma vez pra minha filha que eu cheguei na escola e eu fui chamada de freira, devido ao tamanho da roupa que eu fui. Naquele dia que meu chão se abriu, eu vim embora pra casa chorando. Porque a saia tava muito lá embaixo. Minha mãe com raiva, minha mãe falou, bota essa saia aqui. Cortou porque viu que aquilo me frustrou demais. E essas coisas começaram a me entristecer. E eu falei, quis ser igual a eles. Você reconhecia no louvor, no dom que você tinha como dom? Nessa época você via como um dom? Só dom. Um talento, uma habilidade. Isso. Você vê dessa forma, você não via como algo que Deus tinha te dado. Não. Você não via dessa forma. Pra usar da maneira como ele queria. Eu sustentava qualquer tom. Qualquer tom que me desse, eu cantava.
veio festas das crianças, sempre a solista era eu. E quando chegou nessa faixa etária, eu despertei a curiosidade, como eu falei, e cheguei pro meu pai e falei assim: ah, eu não quero ser crente mais não. Meu pai, você não quer ser crente mais não? Tá bom. Vai ficar desviada, sentada no banco. Se você tá achando que eu vou te dar dinheiro, ou eu vou te dar dinheiro para você vir comprar as vestes mundanas, você tá muito enganada. Vai ficar desviada dentro da igreja, mas lá fora você não pisa enquanto você estiver sobre a minha guarda. E eu bati o pé e vinha pra igreja, empurrada, ficava sentada no banco. Se tivesse que dar oportunidade, eu cantava, mas cantava porque me dava oportunidade. Até que chegou o dia que eu recebi a oportunidade e fui cantar Cassiane. Você acha, antes de você contar o ápice desse teu testemunho, você acha que quando você cantava, aliás, você quando cantava, você via pessoas sendo tocadas, você percebia mover na igreja, você via, assim, gerar alguma coisa quando você Gerava louvava? porque as pessoas achavam muito bonito. Bonita a voz, tem uma potência, consegue notas bem elevadas. Agora eu vou trazer o tema do nosso podcast de hoje. O tema de hoje é: será que você pode perfumar dando frutos para si mesma? A gente tinha conversado sobre frustrações, e aí eu fiquei meditando em casa e eu falei: não, acho que a mensagem ainda não é sobre isso. Vou deixar o de frustrações para outro episódio. Mas, no caso, você dava frutos, assim, frutos bonitos, que tinha aparência, que fazia alguém admirar porque era um fruto, Uhum. porque você era uma árvore florida, Sim. mas quando você dá frutos por si mesma, porque ainda não entendeu, né? Às vezes ainda não teve um encontro com Deus, vai ter só beleza, mas às vezes ele não vai se sustentar, não vai durar muito tempo, não vai ser significativo, como a gente já conhece a potência do ministério que o Senhor te confiou hoje e já sabe que tem, que já sabe que é. Então, foi necessário alguma coisa acontecer para você conseguir perfumar além do que você já fazia. Porque, assim, a gente sempre fala, né? Ah, você pode perfumar. O nome do podcast é Pode Perfumar. E o que que é perfumar? É você exalar a fragrância do conhecimento de Cristo. Então, ela tá falando de uma época da vida dela que ela ainda estava prestes a ter um relacionamento com Cristo. Às vezes a gente simplifica muito esse testemunho dela, alguém pode simplificar, porque fala, ah, mas ela era muito nova. Mas às vezes a gente tá novo, né, na caminhada com Deus. A gente tá começando. O começar dela com Deus era justamente num período em que ela também estava começando a vida, a entender as coisas. Mas eu não sei em que momento da caminhada você tá, e eu não tô falando de tempo, de anos, de idade, mas em algum momento da sua caminhada, a gente passa por essa caminhada do início, do imaturo com Deus, que se envolve com Ele, que entra na igreja, que faz algo para Ele, mas ainda não tem. Ainda não tem a essência dentro de si, ainda não tem um conhecimento que perfuma. Porque o que é essência não é o título, não é o cargo, não é o dom, não é o talento. A essência é você conhecer a Deus. Porque quando você conhece a Jesus, você conhece a sua palavra. Ele é o verbo, ele é a palavra. Então você vai conhecer ele em experiência, em intimidade, em oração, e em alguns tratamentos. E o Senhor te conduziu a esse lugar de tratamento para que você pudesse conhecer, para que você pudesse ter em você a essência para depois você exalar. E aí esse fruto que ia vir ia ser diferente. Conta o que aconteceu nesse dia que você ia cantar. Aí eu quis puxar um louvor que, pra minha surpresa, eu não consegui segurar. Aí fiquei deixando mais a igreja cantado que eu. E aquilo me frustrou. Eu acho, falei, pensei, passei por vergonha. Porque eu estava acostumada a cantar tudo e segurar. Jamais perder o fôlego e desafinar. E fui embora com aquela frustração, fui dormir. E passaram-se alguns dias e eu percebi que eu fui chamada para algo diferente. Não só para ter uma voz bonita, mas para ser usada, para ter essência, para cantar, não porque tinha uma bela voz, mas que o Espírito Santo do Senhor teria que ser propagado e tocar os corações. Não por me admirar pela beleza da voz, mas pela essência de Cristo. A E essência. isso estava faltando. E eu dormi, fiz uma oração ao Senhor e falei: Senhor, se eu sou escolhida e não tenho direito de escolha, eu nasci para te servir e não tenho escolha para nem para conhecer lá fora, porque já percebi que o Senhor não vai deixar, A não vai sua melhor permitir. versão não é lá, não é Não, longe de ti. não, não. E até poderia, assim, aos meus olhos, Satanás às vezes sopra nos ouvidos da gente e ele soprou. Poderia ficar famosa, é claro, sim.
teria muito mais coisas. Ele começa a botar os frutos que aparentemente são bonitos, mas são podres, não geram vida, eles matam. Essa parte é importante da gente pontuar. Dá para gerar frutos no mundo? Dá, só que depende de qual fruto você quer gerar. A palavra de Deus deixa bem claro que existe o fruto da carne e o fruto do espírito. E a obra que é da carne, que é do pecado, que é do diabo, ela não subsiste, ela não tem um efeito duradouro, um efeito transformador, de alegria, de paz, como o fruto do espírito faz na nossa vida. Ele teve. É você falando agora do dom, do louvor, eu me lembrei de um testemunho de uma amiga minha do trabalho, eu vou até mandar um podcast para ela. Ela me falou que ela via as pessoas chamando, cantora, vamos dar oportunidade para cantora, e ela falava, não sou cantora não, gente, oportunidade para cantora? Não, não sou cantora. E aí um sonho um dia que o Senhor falava assim, canta, canta, aí ela, não vou cantar não. Aí ela canta, ela, tá bom, vou cantar. E ela cantava e ficava, quando ela cantava, ela ouvia uma voz muito bonita. E ela cantava e ficava, que voz é essa? Ele canta e ela cantando. E toda vez que ela cantava, ela ouvia outra voz muito bonita. E o Senhor disse para ela assim: enquanto você canta, é isso que eu ouço. Quando você canta para mim. Não é sua voz, não é você, não é sua própria essência. E aí ela falou que agora ela tomou posse do chamado, ela não foge mais, porque quando você entende que é o Senhor que te capacita a dar frutos para Ele, você não fica tão apegado. É claro que se você tiver a oportunidade de se esforçar, se aprimorar, estudar, aperfeiçoar, mas a essência é o que vai mudar tudo. Né? As pessoas falam muito sobre pregador também, né? Os pastores antigamente falavam Deus, Jesus, e tinha uma essência. E muitos hoje têm eloquência, têm o verbo, têm a letra, mas não tem a essência. Foi necessário esse encontro do Senhor contigo. Aí eu dormi, né? Adolescente. E no sonho o Senhor me visitou. E eu falei pro Senhor que se Ele devolvesse para mim aquilo que não era meu, que sempre foi dele, eu jamais iria sair da presença dele, nem deixar que as coisas lá de fora me chamassem mais atenção. E no sonho eu cantava um louvor bem antigo, mas que jamais perdeu a essência, que até hoje equipes de louvores cantam, as igrejas cantam. Eu cantava esse louvor e eu acordei cantando ele. Então, quando eu acordei, eu já acordei chorando. Porque o Senhor me ouviu, mesmo diante da minha fraqueza, da minha fragilidade, mesmo diante da minha curiosidade de conhecer aquilo que ele não aprovava, mas ele viu o quebrantamento e a sinceridade do meu coração de não mais errar e nem me deixar ser atraída pelas coisas que não agradavam ao Senhor. O que mudou tudo foi a sua sensibilidade à poda. Porque você foi podada. O Senhor pegou aquilo que era dele para você entender que não era seu, né? Não era algo que você tinha por conta própria. Se tem uma coisa que eu sempre fui sensível é ouvir o Senhor falar. Se ele falar para mim que é não, mesmo que doa, eu vou chorar, mas eu vou aceitar. Se sim é sim, não é não. Ouvir. Sempre. E depois daquele dia, eu nunca mais quis me sentir atraída por nada lá fora. Tem coisas que eu olho assim e até me nojam. E fico sem, Senhor, por que que os adolescentes, jovens, em geral, nem são jovens, a idades mais avançadas, terceira idade, se sente atraído por uma coisa tão absurda que, ao meu ver, já dá dando para ver que não vai dar certo, que vai destruir, que vai machucar. Mas o inimigo, ele trabalha, e ele trabalha perfeitamente para paralisar a sua mente e você se sentir atraído por aquilo. E ontem, quando você falou comigo ali sobre o que nós íamos falar, sobre essa poda de você produzir frutos, e de repente você está achando que você está muito bem, produzindo frutos bons, aparentemente belos, só que vai chegar um momento que ele não tem raiz e o senhor vai precisar podar e tirar, vai doer. Como tem até um hino que cortaram árvores, ela tinha vida, beleza, porém cheirava mal. Não é aquele fruto que o Senhor selecionou para você. Você que selecionou. Você que trouxe a beleza para si próprio. Mas quando você começa a enxergar que a beleza não é sua, que não é para si próprio, que você precisa desaparecer e somente a glória do Senhor aparecer, aí é diferente. Aí você renova os frutos, cresce novamente. Aí você começa a ser regado aos poucos. Você vai engateando tudo novamente, começa novamente. E o Senhor me trouxe à memória
E eu comecei a questionar o Senhor, eu falei, Senhor, por que que as pessoas se sentem tão traídas e hoje em dia tá tão mais complicado, tão mais difícil? Porque tá mais fácil, a facilidade é maior, tem a internet a todo vapor para poder atrair os olhares e você perde mais tempo com isso daqui do que lendo Bíblia ou fiquei fazendo qualquer outra coisa. Uhum. É só você pegar isso aqui, quando Distraído. você vai ver, você tá distraído, já passaram 3 horas, 3 horas e meia, e a distração, ela tira totalmente o teu foco E aí entra a necessidade da poda do da Senhor na poda. nossa E o vida. celular é a maior arma da distração. As plataformas digitais são a nossa distração severa no atual momento que a gente vive. E o Senhor falou, e eu falei que o Senhor o Senhor preparou algo tão lindo para todos nós. E o que me chama a atenção veio na minha mente ontem foi a mensagem da cruz. Mesmo com a toda eu fui lá no meu passado que o Senhor me podou e conjecturei comigo mesma, apesar de toda a sua grandeza, de toda a sua glória, de todo o seu poder incomparável. Ainda assim, ele se preocupou com a humanidade. De uma mulher virgem, ele gera um salvador para quem não merecíamos. Uma graça que nem era para chegar até nós, que éramos que éramos distraídos e continuamos distraídos com muitas coisas. E mesmo assim ele Amantes lembra. de si mesmo, né? Isso, damos prioridade a mais coisas materiais. E esquecemos das espirituais às vezes. E quando vamos lembrar das espirituais, é quando a gente já está passando por um deserto terrível, por uma dor, ou por uma perca, na escassez. Aí você E lembra que você busca precisa o priorizar. espírito para poder ganhar algo no material. Sempre Isso, é o espírito para o material, nunca é o espírito para eu ser cheio do isso, espírito. isso. Eu tenho aprendido que eu tenho que priorizar primeiro os céus, sempre. E isso levou tempo, isso não foi agora. Levou tempo, até entender. Você passa por vários processos. Eu aprendi que é só eu adorar. Deixa o resto para Deus fazer. E foi tão lindo quando aquilo veio no meu coração, o hino da harpa. Eu amo o hino da harpa. Amo. Adoro sentar no meu sofá da minha casa e cantar eles. Vários, e vários. Tem isso que o meu marido nem conhece. Que hino é esse que tá cantando? Eu falei, é da harpa. Porque eu fui criada Tem tradicionalmente evangélica essência. tradicional. E veio aquele hino tão lindo ao meu coração que eu cantei, eu chorei, sozinha. É a mensagem da cruz. Veio ontem, depois que a gente conversou. Veio ontem, eu comecei a cantar e chorar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Renuncie o que tiver que renunciar, mas não troque a sua cruz. Pague preço, largue pessoas, saia de roda de amigos. Deixa ele podar. Renuncie ao que desagrada ao Senhor, renuncie a tudo. Se afaste de quem se afasta de Cristo, se aproxima de quem se aproxima de Cristo. Carregue a cruz. Não vai ser fácil? Não, vai ser difícil. Não é fácil para ninguém, mas a recompensa maior é estar com Ele. E isso alivia tudo que você pensar que pode passar. Pior coisa foi Ele que passou. Pior dor foi Ele que suportou. Se Ele se fez ser humano, carne igual a todos nós, e suportou tanta coisa, e foi perfeito. Aí quando eu olho para isso, eu me enxergo e olho no espelho e estou muito longe de parecer com Ele ainda. Ainda estou em construção. Muita coisa ainda precisa mudar. Porque Ele foi perfeito, eu não sou. Eu só vou chegar à perfeição num dia quando Ele chamar para a eterna glória. No grande arrebatamento, não sei. Aí sim, eu vou encontrar essa perfeição. Mas enquanto nós estamos aqui, fuja. Fuja daquilo que aparentemente parece ser bom, do fruto que aparentemente ser bom. Mas se você olhar para o fruto e o Espírito Santo te acusa na tua mente, você já sabe que não é bom. Foge Não é. disso. Porque é isso que te afasta do Espírito Santo.
E o Senhor nos ama de uma maneira tão profunda que ele permite que a gente venha passar pelas podas, justamente para que a gente seja a cada dia aprimorada, preparada, podada, para que a gente venha florescer e dar os frutos e conseguir essa estatura de varão perfeito que a palavra de Deus diz. Então, para a gente já começar a encerrar, eu vou puxar um breve intervalo e a gente vai voltar com a palavra de Deus, que é o norte dessa mensagem, e vai que de uma vez por todas te preparar para ouvir tudo que o Senhor tem para você nessa tarde. Essa live é um preparo para nossa tarde, é um tratar do nosso solo, como que tá a nossa árvore. A gente precisa ser limpa, a gente precisa arrancar de nós tudo aquilo que não é dele para que a gente possa viver o novo de Deus na nossa vida. Segura esse intervalo com a cantora Tiffany Bizarello, que agora ela mudou o nome artístico dela, Bizarello. Nossa amiga cantora, membro aqui da nossa igreja. Você vai ouvir um louvor com ela, alinhado à palavra que nós estamos falando aqui. Logo em seguida, a gente vai retornar com a palavra e fechamento para esta manhã, tá bom? Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, pois sem ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, pois sem ti eu sei que morro. Voltamos! Espero que você tenha entendido essa primeira etapa e tenha sido edificada pelo testemunho da nossa coordenadora, cantora Elaine. E a partir desse momento, a gente vai entrar numa palavra, como eu disse, difícil. Porque quando eu li ela, quando o Senhor me deu essa palavra, eu falei, Jesus, por que o Senhor está me dando essa palavra num contexto onde a gente está profetizando, buscando em campanha de jejum e oração no monte para sermos frutíferas? Foi dessa forma que eu falei para as irmãs quando a gente começou, olha só, vamos começar sobre o monte, porque nós temos um discernimento de que o Senhor quer que sejamos frutíferas em todas as áreas da nossa vida, corpo, alma e espírito. Então eu estou profetizando que é bíblico que sejamos frutíferas. Então, de repente, lendo a palavra de Deus em Jeremias, capítulo 5, verso 10, eu me deparei com o seguinte texto. Vão, o Senhor dando ordem, vão por entre as suas vinhas e destruam-nas, mas não acabem totalmente com elas. Cortem os seus ramos, pois eles não pertencem ao Senhor, porque a comunidade de Israel e a comunidade de Judá têm me traído. Aí eu falei, Jesus, o que é isso? Cortar o ramo, tirar a videira, o fruto da videira. Falei, Jesus, o que é isso? E de repente, eu comecei a entender o contexto. Jeremias, no capítulo 5, ele está falando que nesse cenário não tem ninguém justo dentro do povo que deveria ser de Deus. O povo que foi chamado segundo a descendência de Abraão para ser o povo exclusivo de Deus havia se corrompido e começou a gerar frutos para si mesmo. Começou a fazer ramos florescer para dar frutos segundo a sua própria vontade, gerar para o que quer, para o que sonhou, para o que lhe agrada, para o que lhe apraz, e não está mais considerando o fato de que eles foram um povo exclusivo de Deus, chamados segundo os propósitos do Senhor para um propósito: adorar e exaltar o nome do Senhor. E quando a gente é convidado a essa vida de confiança em Deus, parece que a gente está sendo injustiçado. Eu acho que era isso que você sentia, né, na sua adolescência. Eu fui chamado para ser povo exclusivo de Deus, tá, mas então por que eu não posso? Por que eu não vou? Por que eu não faço? Parece que a gente está sendo impedido de viver o melhor, quando o melhor que a gente pode experimentar nessa terra é os pés do Senhor, porque ao oposto do que o diabo tenta falar aos nossos corações, que dentro da presença dele a gente não vai ser bonita, a gente não vai ser admirável, a gente não vai ser bem-sucedida, a gente não vai ser feliz, é exatamente nesse lugar, aos pés do Senhor, que o Senhor tem família, futuro, honra. E se não fosse esse entendimento,
quantas coisas que você vive hoje que são como honra sobre a tua cabeça, você talvez não viveria. O inimigo tentou impedir que chegasse todas essas bênçãos, as bênçãos ministeriais, o dom, o talento. Hoje você vai às igrejas, você exalta o nome do Senhor, você é conhecida como uma mulher de Deus, que tem testemunho, que tem caráter. E ele tentou arrancar tudo isso de você com discursos, né, com propagandas enganosas, né, quase como uma fake news, de que você tem que mostrar mais seu corpo para você ser bela, você tem que vestir o que tá na moda, o que estão fazendo, falar como falam, ir onde vão para você ser. Ser aceita, né? Ser igual a todo mundo para ser aceita. Exatamente. E depois que você entende que você tem o privilégio de ser dele, de ser povo adquirido dele, qualquer outra proposta não te brilha os olhos. O que foi ministrado para nós através do louvor que a Elaine cantou foi exatamente isso. A mensagem da cruz foi a maneira que o Senhor fez para nos comprar. E se você não consegue ver isso como a melhor forma de honra da sua vida, você ter alguém, você ser dona de alguém, não, você ser de alguém, ter um dono que pagou o preço por você, preço que ninguém pagaria, se isso não te faz entender que você não tem nenhuma outra proposta que valha mais do que estar aos pés dele, não tem mais nada que vai te convencer, porque se não a cruz, se não entender que somos filhas, a gente fica suscetível a qualquer proposta vazia. O povo de Israel se perdeu nisso. Eles viam que tinha gente estrangeira ao redor deles, que tinham vários deuses e queriam ter também. Eles viam que tinham várias pessoas que faziam o que queriam e queriam fazer também. Que tinham reis, eu quero também. A gente é mandado por sacerdote, Deus falando, não, a gente quer um rei. Então, eles se perderam no meio dessas comparações porque não entenderam o lugar de privilégio que eles já tinham por ser povo adquirido de Deus. Ninguém mais no planeta, naquele contexto, naquele período, conhecia Deus, tinha o privilégio de se relacionar com Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as nações e povos, como tinha o povo descendente de Abraão. Mas eles tinham isso e estavam negociando abrir mão disso para ser mais um. A gente sabe que hoje a graça, ela foi derramada para a humanidade inteira, mas naquele contexto só quem tinha a porção da comunhão com Deus era o povo descendente de Abraão. Então, o que vai acontecer? O povo vai estar injusto, infiel. E o Senhor vai olhar para tudo que eles estão gerando e vai dizer, por amor a vocês, eu vou podar. E aí ele começa a dar ordem, cortem os ramos, arranca tudo, tira os frutos, frustrem os planos que eles têm. Porque agora eu vou fazer nascer os meus. E como que eu te garanto que o Senhor está prometendo um renovo? Quando ele diz assim, cortem os seus ramos, pois eles não pertencem ao Senhor. Mas olha só, não acabem totalmente com eles. Essa palavra, esse versículo, ele nos garante. O Senhor tinha um projeto, um futuro. É por isso que a palavra de Deus diz, bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. Pensamentos de paz e não de mal. Eu tô podando, eu tô arrancando tudo que não fui eu que fiz nascer na tua vida. Os vínculos, os sonhos, os projetos, algumas coisas que pareciam que iam te fazer ter honra diante de alguém, que você buscou a todo custo, fez força para ter. Não fui eu que coloquei, então eu vou podar. E a gente conversando ontem sobre isso, para alinhar a conversa de hoje, a gente citou algo que acontece muito com as mulheres dentro do empoderamento, né? Elas falam, não, eu tô muito tempo por baixo, agora vai, você tá rindo porque você tem coisa para falar sobre isso. Eu tô muito tempo por baixo. Gente, isso pode acontecer, eu já vi isso acontecer muito depois de uma mulher que se dedicou muito, né? Assim, somente, eu não vou dizer que é errado se dedicar, mas somente ao lar e aos filhos. E aí ela não deu continuidade aos seus sonhos, seus projetos, e ela acabou se anulando, né? Porque o Senhor deu dons, talentos, habilidades, e a gente tem de Deus a primeira honra, que é ser mãe, esposa, mas ainda mais num tempo onde hoje as mulheres têm muitas opções. Quando a mulher, ela foca somente naquilo, ela olha para o lado e vê todo mundo frutificando, não que ser mãe, ser esposa não seja dar frutos e frutificar, mas ela entra numa comparação, porque a mulher hoje, ela tem a oportunidade de fazer várias coisas, e a não ser que ela nunca tenha desejado, mas se ela tinha algum sonho, algum talento, e ela abafou, e ela não fez, e ela de repente fala, vou acordar para a vida, ela tenta acordar do jeito dela.
Ela quer dar as costas pra família, pro marido, muitas vezes se divorcia, dá a louca e fala, agora eu vou cuidar de mim. Aí entra aquela famosa frase, eu me amo, vou cuidar só de si próprio. Minha nova versão Minha você não nova versão. conhece. Você vai conhecer agora, porque eu deixei todo mundo me pisar. Olha como eu era humilhada, olha como eu andava horrível quando eu cuidava. E não é bem Enquanto assim. dona de mim. Olhinho. Isso. Ai, gente, é tão bom ser do Senhor. É tão bom ser povo exclusivo dele, propriedade dele, porque você é serva, é mãe, é esposa e nada disso te anula de frutificar. O Senhor te impulsiona a ser empresária ou ser do lar, mas ser a melhor mulher do lar que pode e nada te poda. Na verdade, quando você está na presença de Deus, Ele te faz florescer para Ele, para glorificar o nome dEle, sem abrir mão de valores e princípios. Então o Senhor está nos dizendo, algumas coisas eu vou podar. Me permita podar nessa manhã, porque o que eu tenho para liberar para você na etapa da tarde desse evento é palavra de direcionamento para que você pare de procrastinar. Nós teremos uma palavra com uma palestrante, psicanalista, teremos também uma palavra alinhada dentro dessa mensagem para que você entenda que você tem tudo que precisa para dar frutos nele. Então para de tentar sozinha, para de tentar dar qualquer fruto. Não, eu preciso dar fruto, eu preciso mostrar que eu tô por cima. Uma mulher, depois de uma traição, depois de um divórcio, às vezes que nem foi ela que quis, acontece muito isso. Muda e ela vai pra academia, ela começa a dar frutos, cuida do corpo, algo que é lícito demais, mas que se você fizer isso por impulso do Espírito Santo, dizer, ei, mulher, levanta, eu tenho o melhor pra você, você tem que cuidar da sua saúde, do seu corpo, isso é completamente diferente, porque quando a mulher faz isso, porque ela precisa de validação externa, ela faz isso se expondo, se sujeitando a situações que vão diminuir o valor dela e não colocar ela num lugar de honra. Então, você vai dar frutos nele. Então, não precisa tentar dar sozinha. Porque esses frutos que você faz força para conseguir a todo custo, porque agora você precisa provar que você que você consegue, eles não vão durar. A idade vai chegar, aquela força para mostrar esse empoderamento, essa autossuficiência, esse feminismo vai acabar. E aí vai sobrar o quê? Agora, quando você gera frutos na presença de Deus, esses frutos duram. Esses frutos permanecem. Então, Rafael, qual é a mensagem para essa manhã para a gente fechar? Você pode perfumar gerando frutos para Ele, tendo uma vida para exaltar o nome dEle. Se você não sabe como é que Ele quer exaltar o nome dEle na sua história, nessa etapa que você está vivendo agora, pergunte a Ele. Ore conosco nessa hora, nós vamos orar para encerrar, mas não faça mais do seu sonho, da sua vontade, do seu próprio planejamento para a sua vida, daquilo que está brilhando aos seus olhos, como aconteceu com ela na adolescência, seja o norte, o alvo da sua vida. Faça do alvo da sua vida gerar frutos para a glória e honra do nome do Senhor, porque aí os traumas que norteavam os frutos que você ia gerar não vão nortear mais. Agora que vai dizer aonde você vai frutificar, como você vai florescer, é a presença de Deus, é o fruto do Espírito Santo e é a alegria que enche a nossa vida quando a gente o tem. Eu vou orar sobre a sua vida e nós vamos encerrar. Senhor Deus e Pai, eu oro por todas as mulheres que estão ouvindo esta palavra, que virão nesta tarde, as que virão assistirão essa live, esse podcast depois. Eu oro para que o Senhor nos ensine a frear aquilo que estamos gerando que não era teu. Como diz a tua palavra, Senhor, o Senhor entra nas vidas daqueles que são teu povo e começa a tirar tudo que não provém de ti. E nós te damos essa liberdade. Nós te damos essa liberdade porque queremos gerar os frutos que são teus. Nós te damos toda a liberdade para arrancar de nós o que não provém de ti e te agradecemos, porque só tu, como ninguém mais, sabe podar sem arrancar tudo. Tu sempre deixa a raiz para que a gente volte florescendo o que o Senhor quer. Tu sempre deixa a raiz para que a gente tenha a oportunidade de ser como aquela árvore que foi cortada, mas que ao cheiro das águas ela voltou a florescer. Senhor, tu sempre deixa, e tu tá deixando essa mulher ouvir essa palavra nessa hora para que ela possa entender que hoje o Senhor está nos dando a oportunidade de realinhar os alvos da nossa vida, de reorganizar as prioridades do nosso coração e dizer, Senhor, faça em mim conforme o teu querer. Hoje nos unimos com o coração quebrantado, tal como o da Elane com 13, 14 anos de idade, que disse, Senhor, se o Senhor tá tirando coisas de mim
para que eu volte para esse lugar. Tira por completo, mas não tira de mim o teu Espírito Santo. Senhor, eu junto com essas mulheres eu oro como orou Davi. Senhor, eu tenho pecado contra ti, eu tenho feito tudo para que eu mesma seja aplaudida. A honra tem sido para mim, eu tenho buscado aprovação em homens, em pessoas e coisas, mas agora, Senhor, eu abro mão de toda essa necessidade de coisas humanas e eu busco a tua presença, porque a tua presença na minha vida, ela vem como água que rega e nutre para que no teu tempo venha dar frutos, florescer e crescer. Eu quero ser frutífera mais para ti. Nós, Senhor, mulheres, queremos dar frutos, queremos crescer e ser frondosas, mas para honra e glória do teu nome.